A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Horas e 10 minutos. Marcos Saldanha. Beleza. Muito bom dia. Manhã de 11 de março de 2023. Essa é a temporada especial do História em Debate, trazendo sempre convidados, temas, discussões sobre a história, né? Aquele passado, aquele mergulho que a gente dá no passado, mas de olho no futuro, tentando compreender o presente. Afinal de contas, que mundo é esse que a gente vive? E hoje, nosso passeio é um passeio ligeiro sobre as águas. Estamos falando sobre a Baixada Maranhense, né? E o nosso tempo é o 800, né? Então nós vamos dar esse passeio ligeiro sobre as águas da Baixada nos 800, né? Conosco aqui no estúdio o professor Ítalo Domingos Santirotti. Ele já esteve aqui com a gente de forma virtual, dividindo tela, e agora presencial também com a gente, né? E o professor Manuelzinho de Jesus Barros Martins, que também sempre ouve, conversa, participe e agora nos dá a honra também de dividir aqui os microfones, de estar aqui com a gente. O livro que a gente vai conversar, o livro fala sobre uma região geralmente esquecida pelas políticas públicas e pela escrita da história, de negras e negros escravizados e livres, de indígenas que por diversos motivos se inseriam aí na sociedade portuguesa, brasileira, né, luso-brasileira oitocentista, né, de brancos pobres também, mas também das elites que os dominavam, da sociedade e do contexto no qual estavam inseridos, bem como a forma que eles lidavam com essa sociedade. Nosso convidado, professor Ítalo, é professor do Departamento de História e da pós-graduação da UFMA, autor do livro Os Ultramontanos no Brasil e o Regalismo do Segundo Reinado, sobre a história da Igreja Católica no Brasil Império. Sobre isso que nós conversamos na vez que ele esteve aqui no ano passado, na temporada passada. E o professor Manuel de Barros, né, professor Manuelzinho, como carinhosamente a gente chama, né, formado em História, mestre em História pela UFPE, doutorando hoje do programa de pós-graduação em História da UFMA e é docente aí do Departamento de História da UFMA desde 1987. Além de dar aula no curso de História, Turismo, publicou, entre outros, Operários da Saudade, os Nova-Atenienses e a Invenção do Maranhão, pela Edufma, né? Além de Francisco de Paula Ribeiro, Memória dos Sertões Maranhenses, enfim, uma contribuição histórica muito grande. Bom, e você que está aí do lado de lá,
mas está cá conosco, né, pode participar pelo nosso WhatsApp ou também nos assistir pelo YouTube e fazer ali o seu comentário. Além de ouvir pelos aplicativos Radionet, Tanin, você ou pelo seu dial na sintonia 1290 AM, você também pode assistir a gente na hora que você quiser, que fica salvo lá no YouTube, mas assistindo agora, ao vivo, você vai lá e interage com a gente, faz o seu comentário, que o nosso querido Francisco Nunes coloca na tela para a gente e a gente já lê aqui, já coloca a sua participação. Bom dia, nosso querido professor Ítalo, que é o organizador dessa obra. Seja bem-vindo de novo, né, mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito bom poder falar das nossas pesquisas e mostrar para vocês o trabalho que nós fazemos na universidade, o trabalho que nós fazemos enquanto pesquisadores e historiadores. Como sempre, é um prazer estar aqui. Muito bem, professor Manuelzinho, do lado de lá, agora do lado de cá, que honra para a gente, bem-vinda. Bom dia, Marcos, bom dia, Francisco, bom dia, Timbira, bom dia aos ouvintes, né, que são a parte fundamental deste processo, né, de publicar o Maranhão. Então, para mim é uma honra enorme estar nesta emissora que eu ouço diariamente e melhor ainda, né, divulgando produção, né, que o curso de História, o Departamento de História, o programa de pós-graduação, né, dá conta, não é, cumprindo sua função social de socializar o conhecimento. Pois é. Professores, vamos falar da Baixada Maranhense, né? E antes de mais nada, que Baixada Maranhense estamos falando, essa dos 800? Você que está ouvindo a gente, que se considera um baixadeiro, como é o professor Manuelzinho. O professor Manuelzinho é do povoado Romana, São João Batista, é isso? O baixadeiro, ele tem uma pátria, né? Ele tem um sentimento de pertencimento e identidade, né, professor Manuelzinho? Afetiva forte, né? Você sabe, desculpa te interromper, você sabe que minha afinada sogra era da região ali de Mouzinho, que antes que era São Bento, depois virou Bacurituba, né? Então ela chegava naqueles campos, eu enchia o saco dela demais, que ela olhava aqueles campos, ela parava, se emocionava e dizia: como é linda. Aí eu enchi o saco, só para encher o saco, falava: como é que a senhora gosta disso? Que lugar feio, para perturbar, brincando, claro, brincando. Mas aquilo tocava ela, isso é que me chamava a atenção. Não tocava a mim no sentido afetivo, como tocava a identidade. É impressionante a relação de identidade com o espaço, né? Aquilo mexia, transformava ela. O senhor é assim também, né, professor Manuelzinho? Essa é a questão, identidade de espaço, né? E a Baixada tem a sua conformação jurídico-política, né? Definida pelo IBGE como uma micro-região específica. Porém, do ponto de vista de identidade de espaço, ela é muito mais larga. Ela conforma duas micro-regiões, que é o litoral ocidental e a própria Baixada Maranhense. Né? Então, as pessoas do litoral ocidental, lá de Apicum-Açu, Cururupu? Não, estou chamando os polares, né? Sim. Bacuri e Apicum, que são lá na ponta. Sim, verdade. Se dizem da Baixada. Então, assim... É verdade. Se dizem da Baixada. Então, aí isso eu estou chamando, no meu trabalho mais recente, de Baixada do Maranhão, que engloba as duas micro-regiões. Né? Então, isso é muito forte. Não é? Veja o título dessa obra, né? Passávamos ligeiro sobre as águas. Né? Passávamos ligeiro sobre as águas. Essa é uma imagem muito cara neste momento presente de inverno na Baixada. Não mais agora, porque a Baixada está interligada já por uma malha viária que, mesmo funcionando com problemas que todo mundo sabe, mas ela articula de outra forma. Né? Mas, até tempos atrás, não é? E aí nos 800, 900, navegar era a direção. Então, passar por sobre os campos é muito recorrente na alma das pessoas. Passar tanto navegando, quanto depois passar navegando quanto a cavalo, quanto boi e cavalo. Sim. Né? E assim por diante. Né? Então, essa é uma imagem muito cara.
passavam ligeiro sobre as águas, deslizando geralmente canoa e etc. Não é? Então, assim, a Baixada é esse lugar que ficou, que teve um protagonismo no começo da colonização, na colonização, no Império também, e aí depois arrefeceu esse protagonismo, né? Muitos dizem que a Baixada ficou isolada, né? No início do século XX, a Baixada ficou isolada. E ficou isolada por quê? Porque a orientação dinâmica da economia, por exemplo, do Maranhão, vai para o outro lado, para os vales dos rios principais, né? Mearim e Itapecuru, e o entorno mais imediato. Mas a Baixada não tanto, né? Isso só vai voltar com alguma dinamicidade nos anos 50 do século XX, quando as estradas que foram sendo feitas entre o Vale dos Rios, Itapecuru e Mearim, detonaram uma outra lógica, não é? Para acessar São Luís, e a Baixada foi progressivamente ganhando outras formas de se comunicar com São Luís, porque São Luís é o grande foco, né, para onde se dirigem os movimentos. Então, até remontar, por exemplo, a MA 014, é um tempo largo em que a Baixada, eu diria, sobrevive encapsulada de alguma forma, né? Quer dizer, não é que não tenha movimento, é que o movimento é ritmado pelas águas, pelo que é possível fazer pelas águas, né? É isso que eu estou chamando de pelos nós, né? Que é a linguagem náutica para dizer velocidade. Sim. Então, os nós, né? São vidas em nós, vidas que se perfazem nessa velocidade, por exemplo, que a navegação pode percorrer. E aí entra a dimensão do tempo também. A gente falou do local, espaço, mas também a dimensão do tempo, que tem outra coisa, né? Aí tem um tempo natural, por exemplo, que as marés ritmam. É o momento que os campos são inundados, quando estão secos. É outra das cheias e das secas. Geografia e outro tempo, né? E, professor Ítalo, e isso, quando isso vem para a história acadêmica, para o pesquisador, que ele vai lidar com as fontes, com os documentos e ter que ser capaz de enxergar isso. Porque a gente não está mais naquela história positivista de personagens históricos dos grandes nomes. Enxergar tudo isso em documentos. E aí, como é que faz, hein? Isso aí é a nossa profissão, né? E é o que a gente tenta ensinar para os nossos alunos. Mas, antes de mais nada, eu queria falar que, apesar de eu não ser baixadeiro de nascimento, eu já me sinto baixadeiro. Olha só. Né? Eu trabalhei na Baixada por 9 anos, né? E as minhas pesquisas na Baixada, meu último projeto deve encerrar, o projeto ativo, né? Não quer dizer que eu não terei outros. Deve se encerrar agora em novembro, quando eu farei 10 anos de Maranhão. Então, são 10 anos, desde quando eu vim para o Maranhão, que eu me dedico à documentação da Baixada e à história da Baixada. Então, foi um tema que eu abracei no momento que eu comecei a trabalhar em Pinheiro, porque antes de vir para São Luís, eu dava aula no campus de Pinheiro. Então, só não tem a cidadania baixadeira ainda. Estou esperando algum vereador me convidar lá. Pronto, está lançado aqui a necessidade desse reconhecimento que é legítimo, mas oficial, vamos dizer assim, né? Eles dão para tanta gente, né, professor? Tanta gente. E uma contribuição dessa, né, professor? 10 anos de dedicação merece, né? Eu acho que é justo. Tem todos os pré-requisitos, né? E professor, mas, bom, esse livro, né, essa obra, ele é baseado em fontes, em documentos, porque a história, a gente tem dito sempre isso, eu reforço, ela não é opinião. Existe todo um processo de trabalho científico, investigação e tudo. E como é que foi esse trabalho que deu origem a esse livro? Sim, como eu disse, esse trabalho é fruto de 10 anos de trabalho, né? Então, nós temos todo um trabalho silencioso, que é um trabalho de encontrar essas fontes, organizar essas fontes, catalogar essas fontes, que foi um trabalho silencioso de 10 anos que culminou nesse livro, né? Esse livro, ele é um longo percurso e um longo processo. Quando eu cheguei em Pinheiro, para ser professor lá,
em 2013, eu sempre me acostumei, sempre trabalhei com arquivos e com documentos de arquivos. Já tinha trabalhado em alguns projetos organizando também arquivos, né, tanto arquivos do judiciário quanto outros arquivos. E ao chegar na Baixada, os alunos lamentavam muito: professor, a gente não consegue fazer TCC porque não tem documentação. A única documentação que tem aqui é para fazer história recente, a entrevista, a história oral. Eu falei assim: não, mas é impossível não ter documentação. Né? A documentação existe, está em algum lugar. Nós temos só de encontrar onde está. Aí falava: tem um documento que fica na igreja, mas é só registro de batismo. Eu falei: registro de batismo já é muita coisa, já dá para escrever muita coisa com isso. Então, vamos ver como ter acesso a essa documentação, vamos organizar essa documentação. E aí nasceu a primeira parceria nossa, que foi com a Diocese de Pinheiro. Eu fui conversar na época, marquei uma reunião com o bispo, Dom Hélio Gama, que é o bispo ainda de Pinheiro, que nos recebeu muito bem, uma pessoa com muita atenção para essas questões históricas, que estava preocupado também com os documentos que estavam se deteriorando lá na Diocese, até porque não tinham os profissionais necessários para poder atuar com esse documento. Então ele abriu as portas para a gente fazer os primeiros projetos com essa documentação da Diocese. Então, registros de batismo, registros de casamento e registros de óbito. E ali iniciou nosso primeiro projeto. Agradeço também a todos os padres e monsenhores responsáveis pelo arquivo, que passaram vários no período que a gente está trabalhando lá. E desde então a gente vem desenvolvendo. Esse projeto ainda está ativo. Nós recuperamos a documentação. Os mais antigos que nós encontramos foram de 1750. A gente limpou essa documentação, organizou, acondicionou e digitalizou. Essa documentação ainda não está disponível online, porque agora que a gente terminou esse processo de digitalização, eu tenho de me reunir com o bispo novamente, ver se ele vai dar permissão de disponibilizar isso no formato online, pela internet. Então a gente vai começar um outro processo, mas a documentação já tá digitalizada. Um outro processo que nós vamos ter de fazer com essa documentação também agora é restaurar. Uma boa parte dessa documentação já estava em estado muito avançado de decomposição. Então agora, junto também com o Dom Hélio, nós vamos conversar para ver parcerias que possam ajudar a gente a restaurar essa documentação, ou pelo menos estabilizar, que ele precisa de equipamento mais avançado, de profissionais dedicados a essa recuperação. Temos conversado muito sobre isso com o diretor do arquivo do Judiciário do Tribunal, com o Christofferson, que inclusive está fazendo 100 anos, o arquivo aqui do Tribunal. E para ver se uma parceria com eles têm equipamento, têm pessoal, ver se a gente pode fazer essa parceria para trabalhar com essa documentação. E outra pesquisa se direcionou para Alcântara. Nós fomos até Alcântara e fomos no cartório, fomos no Tribunal de Alcântara, fomos em várias repartições na igreja, várias repartições que poderiam conter essa documentação. E aí encontramos algumas documentações, e uma documentação muito grande que estava na parte externa do fórum, tipo ali no balcão de externo da parte traseira do prédio, exposto a animais, vento, chuva e tudo mais. Não chovia diretamente, mas a umidade estava ali. Claro. E aí eu me preocupei muito com essa documentação. Na época, a gente tentou fazer um acordo para poder ter acesso a essa documentação, que posteriormente eu fui descobrir que já deveria estar no arquivo aqui em São Luís, no arquivo do Judiciário, mas por algum motivo não tinha vindo para cá, não tinha chegado aqui. E depois que eu fui descobrir, exatamente por meio do Christofferson, que eles já tinham tentado ter acesso a esse documento, não tiveram, mas quando a gente conseguiu, logicamente, a gente fez o trabalho, podemos dizer assim, de primeiros socorros nessa documentação, e a documentação foi passada para o arquivo, que tem uma condição muito melhor, de fazer a manutenção desses documentos. E aí, depois, com a entrada do juiz Terças, o Rodrigo Terças, se eu não me engano, ele fez um ato de doação dessa documentação para um polo que nós tínhamos em Alcântara, naquele período. E lá nesse polo, nós recebemos esses documentos, que é uma lista muito grande de documentos. A gente tinha feito um projeto para trabalhar com 50 desses documentos, que foi aprovado pela FAPEMA, a quem eu agradeço. Todos os projetos que eu estou falando aqui foram aprovados e financiados pela FAPEMA.
Desculpa só interromper, não perde teu raciocínio, é para o ouvinte que está acompanhando a gente, você tem ideia do que é ciência e do que é investimento na ciência. Então, você que tem dúvida, quando fala assim, a universidade faz o quê? A universidade faz festa? Faz festa. Existe calorada para receber o aluno, existem festas, mas ela faz pesquisa. Você está entendendo tudo que o professor Ítalo está falando? Documentos históricos, arquivos que estavam perdidos, que estavam abandonados, se deteriorando. Essa equipe, esse grupo foi lá, fez o resgate, fez a leitura, a transcrição, o salvamento e vai colocar em breve à disposição para ser pesquisado para o mundo todo que queira pesquisar. Você tem ideia do que isso significa para a história? E isso só foi possível com financiamento, com recursos para publicar livro, pesquisar, manter, pagar o trabalho desses pesquisadores. Então, desculpa só interromper, que às vezes as pessoas ficam na dúvida do que faz um pesquisador e do que faz a universidade, do que faz um órgão como a FAPEMA e do dinheiro, como é importante nós todos defendermos verbas, não só para a universidade, mas para a pesquisa, né? Então não tem esse negócio de você achar, cair nesse discurso bobo de que pesquisador, de que a humanas não produz ciência. Está aí um exemplo. Tudo que a gente vai conversar, que está conversando a partir de hoje, que foi resultado dessa pesquisa, só foi possível por causa de historiadores profissionais, pessoas, concursados, servidores públicos, todo esse universo são pessoas, são servidores. Para você entender o que é essa cadeia que fala isso, porque senão fica uma ideia deturpada de ciência, de conhecimento e de tecnologia. Isso aí é uma prova de como você está vendo o trâmite, o caminho, o trabalho, uma década de trabalho duro de algo que estava perdido. Desculpa, professor, mas eu precisava falar isso para os nossos ouvintes. Não, e o que você disse foi importante. Então a gente começou a trabalhar com essa documentação, apresentamos o projeto para a FAPEMA, que foi contemplado, e com isso nós conseguimos dar bolsas, né, para estudantes do curso de turismo do IFMA de Alcântara, bolsas para estudantes de pós-graduação e bolsas para estudantes de graduação de Pinheiro, que trabalharam com a gente com essa documentação. Fizemos a limpeza dessa documentação, fizemos a catalogação dessa documentação, fizemos o acondicionamento dessa documentação e fizemos a digitalização dessa documentação. Para isso a gente teve de montar também um laboratório de preservação, acondicionamento e digitalização. E todo esse material, né, que é um material caro, scanners apropriados, papel japonês, papel neutro, caixas, né, o material de limpeza, tudo isso foi financiado pela FAPEMA. Para você ver que é importante, e sem isso a gente não tem condição de trabalhar. E aí, foi exatamente quando a gente conseguiu esse edital que o tribunal, o arquivo do tribunal ficou sabendo que essa documentação estava lá e nem deveria estar lá mais. E aí a gente terminou o processo, deixa eu terminar somente o processo de acondicionamento para você poder transportar tranquilamente a documentação aqui para São Luís. Aí o Christofferson foi lá, né, recuperou a documentação e hoje está disponível aqui, né, e eles nos autorizaram a também colocar a documentação que nós tínhamos digitalizado online. E aí nasce o ADAM, né, que é o nosso arquivo digital histórico do Maranhão, que na verdade ele está no Google Drive, né, toda essa documentação que a gente digitalizou do judiciário, aí tem testamento. Isso que eu ia perguntar, estamos falando de quê? Testamentos, processo de... Inventários pós-morte, inventários... eleição, dívidas, doação, tem vários tipos de documentos diferentes. Na verdade, essa documentação que a gente encontrou lá ia do final do 18 até os anos 80. Né? Só que no projeto a gente conseguiu trabalhar com a documentação do final do 18 até o início do século 20. Né? A gente não tinha condição de trabalhar com toda essa documentação. Aí o restante foi recuperado pelo arquivo do tribunal e está sendo agora trabalhado por eles e vai ser disponibilizado no arquivo. Quer dizer, se eu quero estudar, por exemplo, eleições em 1850, por exemplo, ali eu tenho nuances nos documentos que podem me ajudar a entender, por exemplo. Porque daí eu posso cruzar de um testamento, estou colocando aqui, um testamento de uma pessoa para saber se ele era eleitor, se ele foi um deputado, para saber de quem eu estou falando, de que tipo de gente, por exemplo. Né? Eu posso saber se uma mulher tinha direito a deixar testamento ou não, o que ela deixava, ou saber com quem ficava quando uma mulher morria e não tinha filhos, por exemplo. Quer dizer,
Eu estou só dando nuances, né, que eu tive acesso à obra, de como esse material... existe o livro que faz análises, interpretações, mas existe um potencial ainda imenso de coisas que outros pesquisadores vão poder explorar em outras épocas também, mas com outros olhares. Enquanto o documento estiver lá protegido, você tem essa possibilidade recorrente de análise, né? E quanta coisa a gente consegue descobrir e saber. Por exemplo, eu vou pedir assim para a gente fisgar de vez o nosso ouvinte, o nosso teleouvinte. O que de mais assim extraordinário chamou a atenção? A mim, leitor, me chamou a atenção a ideia de mulheres que não eram ricas necessariamente deixarem herança. Eu lembro que tem um caso, não vou lembrar o nome dela agora que eu li, que não era uma mulher rica, mas primeiro era uma mulher, faz o testamento na época está explicado lá que era algo caro, você tinha que ter todo um processo, chamar testemunhas. Tinha de ter bens, né? Tinha que ter, antes de qualquer coisa, tinha que ter bens, né? E aí você vê que não necessariamente só os muito ricos faziam, né? Ou só os grandes fazendeiros. Então essa ideia tinha, claro, eu não estou dizendo que não tinha homens elites, mas a mim chamou, e a vocês, o que chama a atenção desse documento, vocês tiveram contato com ele? Primeiro, Manuel, eu acho que o Manuel também, ele foi um dos pesquisadores, pode falar inclusive do caso dele, do trabalho. Eu analisei um inventário, né, feito por uma mulher, né, o marido faleceu, e como você falou ainda há pouco, né, quando eu fui fazer a pesquisa, quem eram essas pessoas? Não é? Quem eram essas pessoas? O Correia, né? Isso em Alcântara? Em Alcântara. Quem são essas pessoas? Só desculpa, eu estou só interrompendo, mas só para lembrar, essa Alcântara que a gente está falando do 18 não é a mesma de hoje, ela é muito mais larga. Do né? 19. Do 19, no caso. No 19, ela inclui um território que englobava Bequimão, né? E até ali São Bento, nessa época, 19... Santo Antônio de Almas, né? Santo Antônio de Almas. Que é Bequimão, e Macapá, que é Perimirim. Perimirim, aqueles Cortes. São João de Cortes. De Cortes é o quê? Continua São João de Cortes. Aí já é lá na Baía de Guimarães, né? Na Baía do outro lado. Na Foz do Rio. Que cidades hoje a gente está falando? Mais ainda é. As cidades são essas. Só que ainda está lá a paróquia, né? É um distrito diferente. Na verdade, assim, a Alcântara ia até Pinheiro, né? Pinheiro era a fazenda dos jesuítas que estavam em Alcântara ali no século XVIII. Só que aí essas regiões foram se separando, né? São Bento foi uma das primeiras a separar de Alcântara. E aí, no século XIX, por volta de 1830, a região ali de Bequimão, né, que como é que é? Santo Antônio e Almas? Santo Antônio e Almas, isso mesmo. Aquela região, ela se separou por volta de 1830, se transformando em Bequimão, né, e depois Perimirim, depois foi separando outras do interior. Então, até 1830 ia até a região de Bequimão e Perimirim, Alcântara de 1830. A partir de 1830, 35, aí seria muito próximo do que é a Alcântara atual hoje. Vai se desmembrar, né? Só que aí, claro. Entrando nessa questão, a mesma coisa em relação à Baixada. Né? A Baixada, nós estamos falando de uma Baixada histórica, não a Baixada dos recortes geográficos do IBGE de hoje em dia. Essa é outra Baixada. Nós estamos falando de uma região que foi construída historicamente, né, e tem um percurso de desenvolvimento coligado, né, de relação e de rede de pessoas, de famílias que se entrecruzam, de um comércio, de um estilo de vida. É a mesma coisa a gente pensar o Maranhão do 800. O Maranhão do 800 ele é muito mais uma região norte do que uma região nordeste, como é colocada no recorte atual. Sim, então está mais ligado ao Pará, inclusive. Exatamente. Belém, então, ali. Nós não podemos pensar historicamente, né, para o século XIX, essas regiões como nós pensamos hoje em dia. Né? Era diferente a visão que eles tinham sobre si mesmos. Inclusive, vocês escrevem no livro essa ligação: São Luís, Alcântara, Bragança, Bragança, Belém, né? Quer dizer, essa rota toda que tem uma ligação muito forte, né? Não à toa essa região de Cururupu, de Mirinzal, tem uma ligação musical, cultural muito forte com a mesma que você vai encontrar no Pará, né? É histórica mesmo, né? Mas assim, e aí, veja, o professor Ítalo remontou aqui. A primeira remontagem é a Capitania de Cumã. Pronto. Cumã, Aonde vai a Capitania de Cumã? Rio,
Turiaçu. É que você tinha a capitania Não. do Maranhão, mas essa capitania do Maranhão tinha ainda meio que subdivisões, né? Capitania... Não, é porque tem as capitanias particulares. Exatamente. E tal. Aí tem Caeté, né, que é lá na região de Bragança, e aí segue em direção ao Pará. Mas aí tinha Catu, outras. Mas assim, a capitania de Cumã. O território, a base territorial da Baixada do Maranhão é exatamente ela, desde a margem do rio Turiaçu até o Pindaré. Tem Turiaçu, Até o Pindaré. E daí, num processo contínuo, vão se autonomizando regiões. Por exemplo, Viana, São Bento, aí mais tarde Pinheiro, depois São Vicente Ferre, Guimarães, que já é mais, né? Guimarães já é bem mais anterior, né? Então essa é a base territorial. Agora, a margem seguinte ao rio Turiaçu é Pará, até 1854, não é? Quando houve o processo de ampliação do território do Maranhão por uma defesa do Cândido Mendes de Almeida, não é? Que fez a defesa de que, que era um geógrafo, né? Ele fez o Atlas do Império Brasileiro, né? E aí fez um livro, né? Sobre esse processo, né? De anexação do Itapecuru, do Turiaçu até o Grupi, que é o limite que prevalece hoje, mas também lá no sul, né? Lá na Carolina, né? Quando ele advogou que Carolina deveria ser integrante da província maranhense, porque tinha um problema lá de jurisdição com o Goiás, naquele tempo, né? Os goianos cobravam impostos lá. Então, só uma curiosidade, o Prazer está aqui ouvindo a gente, ele é de Arari. Sim. Arari é Baixada. Sim, necessariamente. Anajatuba, mais para cá. Arari, né? Essa região tem essa história ligada, né? A República dos Padristas dos padristas, né? Porque lá tinha uma confusão enorme. Que aí eu até aí fui descobrir que o Araribóia, né, tem a ver com a coisa que é Araíba, que tem a ver com a questão da história. Inclusive o pesquisador do Araribóia, ele encontra a relação, ele diz que tem relação na homenagem que vai se fazer. Bom, aí já é outra história. É uma árvore, né, que tem muito no que era Araribóia. Boia acho que era cobra e arara, cobra-arara, né? Uma espécie de cobra.